Saudações, alunos. Vamos continuar com a primeira unidade da disciplina Física Geral. A segunda parte desta unidade, nós vamos estudar sobre as leis de Newton e suas aplicações. O conteúdo desta segunda parte: a dinâmica da partícula. E qual o objetivo desta videoaula? Estudar os conceitos fundamentais da cinemática e da dinâmica da partícula. Quando a gente fala de dinâmica da partícula, ou seja, movimento da partícula, nós não podemos deixar de pensar num grande cientista chamado Isaac Newton. E quem foi Isaac Newton? Isaac Newton nasceu em 1642 na Inglaterra e faleceu em 1727 também na Inglaterra aos 84 anos. Foi educado na Universidade de Cambridge e considerado aluno excelente e aplicado. Fez descobertas importantes em matemática, ótica e mecânica. Em sua obra, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecida hoje como Leis de Newton. Daqui uma imagem, do livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, onde estão intituladas, então, todo o estudo das 3 leis fundamentais que o Newton enunciou. As leis de Newton. Quando a gente vai estudar as leis de Newton, nós precisamos saber duas áreas, da física, da mecânica, que é a cinemática, que estuda-se o movimento sem compreender sua causa, e a dinâmica, onde nós estudamos a relação entre força e movimento. Na natureza existem 4 tipos de fundamentais de interação, que é a gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca. O conjunto formado por regras e princípios que se aplicam a todos os movimentos constitui a base da teoria denominada mecânica. Isaac Newton foi quem elaborou as leis que permitem lidar com variedade de interações, e essas leis ficaram conhecidas como as leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. O Newton enunciou a seguinte coisa: que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Ou seja, aqui nós temos o exemplo de um motorista, e quando ele freia, o que acontece? O carro parou, mas o condutor, continua em movimento. É por isso que ele é lançado para frente. Então, neste caso aqui, Newton enunciou que o corpo ele permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, até que uma força, ou então uma outra força, faça com que ele mude essa situação aqui. Enquanto não tiver uma força que mude isso aqui, a resultante de força neste corpo vai ser igual a zero, ou seja, o vetor resultante, que a força é um vetor, o vetor resultante das forças vai ser nulo, e onde que a velocidade, é constante, ou seja, a primeira lei de Newton ela só funciona se a velocidade for constante. E para a gente entender a primeira lei de Newton, nós precisamos saber o que são os referenciais inerciais. Então, a primeira lei de Newton não faz distinção entre um corpo estar em repouso ou em um movimento uniforme, no caso que a gente viu no slide anterior, velocidade constante. O fato de o corpo estar em um ou em outro estado depende do referencial, que a gente chama de sistema de coordenadas, em que o corpo é observado. Neste caso aqui, nós temos aqui um observador, ele está parado em relação a este vagão de trem, e nós temos uma outra pessoa dentro desse trem. Então, quando esse móvel ele se movimenta, o que vai acontecer? Quem está em repouso e quem está em movimento? A resposta é simples, depende do referencial. A moça, em relação a este observador, ela vai estar em movimento. E esta pessoa que está dentro do vagão, em relação a este objeto, está em repouso. E ambos estão em movimento em relação a este observador. Então, a primeira lei de Newton ela diz isso, que ela não faz distinção quem está em repouso ou em movimento uniforme. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, que é uma das leis mais importantes que nós temos na física.
Então ela foi enunciada da seguinte maneira: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. O que é isso? Né? Sintetizando. Se eu puxo um móvel, esse móvel, esse corpo está em repouso. Se eu aplico uma força, então este movimento, tá, vai ser na direção de onde eu puxar. Tá? Então, é como está dizendo aqui. Ela é produzida na direção, esse movimento é produzido na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Olha aqui a linha reta da força, vamos dizer assim. Então, esse corpo ele vai se mover na direção da pessoa. Tá? E como é que eu vou expressar? É que a força resultante, tá, ela vai produzir uma aceleração em cima deste corpo com massa m. Ok? Então, a força de 1 newton aplicada em um corpo de 1 kg provoca a aceleração de 1 metro por segundo. Okay? Então, eu tenho aqui um corpo de 1 kg. Tá? Se eu aplicar uma força de 1 newton, eu vou produzir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Esta é a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Newton enunciou a seguinte coisa: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, não são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que significa isso? Neste primeiro exemplo, nós temos aqui um jogador levando uma baita de uma bolada na cara. Deve ter doído. Tá? Então, se você observar que no momento que a bola toca o rosto do jogador, ela foi deformada, né? Os dois corpos se deformaram. Então, a bola ela aplicou uma força sobre o rosto do jogador e o jogador também aplicou uma força de reação, né? A primeira é a ação e a segunda é a reação sobre a bola. Tá? Ou seja, essas forças elas são de sentidos opostos, tá? Mesma direção, né? Porém, e com valores iguais. Tá? Aqui também nós temos o outro exemplo da terceira lei de Newton. Tá? Nós temos um atirador, ele está com patins, e no momento que ele atira, né, que ele aperta o gatilho, a bala vai para frente, e por conta dessa ação, né, que o projétil foi para frente, e a força com que esse projétil foi lançado para frente, ele tem uma reação em cima do atirador. É por isso que o atirador ele teve esse recuo, né? Tá? Então, toda vez que alguém vai atirar, tem aquele certo recuo. Então, isso é a ação, que é a bala saindo do cano do revólver, e a reação é o tranco, vamos dizer assim, que o revólver dá, o soco, né, que a gente chama, e a arma dá na mão da gente, né? Então, é por isso que o atirador ele teve esse movimento contrário à da bala. Então, se a gente descrever a terceira lei de Newton, então nós temos que a força de A a B, né, do corpo A aplicado no corpo B, vamos dizer assim, é igual a menos a força aplicada do B no corpo A. Propriedades da terceira lei de Newton. As propriedades da terceira lei de Newton são as seguintes. Elas estão associadas a uma única interação, ou seja, correspondem às forças trocadas entre apenas dois corpos. Tem sempre a mesma natureza, ambas de contato ou ambas de campo. Logo, possuem o mesmo nome, de contato ou de campo. É indiferente atribuir a ação a uma das forças e a reação a outra. Tá? Uma força, tá? Ela tem uma ação e uma reação. Eu não posso dizer que uma força só tem uma ação e uma outra força resultou numa reação. Tá? As forças têm a mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade e são aplicadas em corpos diferentes, logo não se anulam. Tá? No caso do exemplo da bola e do jogador. Né? Nós temos dois corpos diferentes, a bola e o jogador. Uma força nunca aparece sozinha, elas sempre aparecem aos pares. Uma delas é chamada de ação e a outra de reação. Tá? Aplicação das leis de Newton. Força-peso. Então, aqui temos a figura da lendária situação em que Newton estava sobre a macieira, né? E que de repente a maçã caiu sobre a sua cabeça e ele ficou a pensar por que a maçã
caiu, né? O que provocou a queda da maçã, né? Por que a maçã não subia, vamos dizer assim, né? Então, para um corpo sobre ou próximo da superfície da Terra, duas grandezas estreitamente relacionadas são a força gravitacional exercida no corpo pela Terra e o peso do corpo. Quando o corpo se encontra em queda livre, a restante das forças que atuam sobre o corpo é dada por a força resultante, né? É igual ao somatório da força, que é igual, né? Na segunda lei de Newton, nós temos que a massa vezes a aceleração. Como a força de resistência do ar é desprezível, tá? Dependendo das dimensões do corpo, obviamente, né? Se é um corpo bem pequeno, a gente pode desprezar a resistência do ar. A força resultante no movimento de queda livre é igual à força G, né? Igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente chama de peso, né? O peso só tem sentido se houver a ação da gravidade. A experiência nos mostra que, em determinado local próximo à superfície da Terra, qualquer objeto em queda livre tem a mesma aceleração, independente da massa do corpo, chamada de aceleração da gravidade. Assim, a força gravitacional coincide com a força peso, medida em um referencial inercial. Tá? Por exemplo, na Lua, nós temos um peso, só que ele é bem menor do que medido aqui na Terra, porque a aceleração da gravidade na Lua é bem menor. Mas eu vou continuar com uma massa lá na Lua, né? A massa é uma quantidade que é uma característica do corpo, né? Muda. Então, em qualquer lugar eu vou ter massa. Agora, se a questão da força gravitacional vai depender do local onde tiver a força gravitacional. Mais uma aplicação das leis de Newton, nós temos a força de tração, tá? Que é uma força aplicada perpendicularmente a uma seção transversal de um corpo que tende a esticá-lo, deformando ou produzindo rompimento. Nós temos aqui um exemplo bem cotidiano, bem prático, né? Em que nós temos dois corpos, um puxando o outro, através de uma polia. Tá? A gente vai aprender a calcular essas tensões, né? Porque esse corpo ele está puxando esse ar, né? O corpo B puxando esse ar, e esse fio ele está sendo tensionado, né? Está sendo esticado. Tá? Isso a gente chama de força de tração. A outra aplicação que a gente pode também, para estudar as leis de Newton, nós temos a força elástica ou a lei de Hooke. Né? O Hooke ele descobriu que quanto maior fosse o peso de um corpo suspenso, uma das extremidades de uma mola, tá? Cuja outra extremidade era presa a um suporte fixo, maior era a deformação. No caso, o aumento de comprimento dessa mola, né? Sofrida pela mola. Analisando os outros sistemas elásticos, o Hooke verificou que existia sempre proporcionalidade entre força deformante e deformação elástica produzida. Resumindo, significa que se eu tenho uma mola, tá, presa a um corpo, e se eu tensionar, ou seja, se eu comprimir esta mola, tá, então o que vai acontecer quando eu soltar esse corpo? Obviamente, essa mola ela vai produzir uma força, né, isso, empurrando esse corpo para frente. Né? Então, esse corpo ele vai para frente e a mola e o corpo vai projetar essa força de volta para a mola. Então, fica esse sistema oscilando, né, para frente, para frente, para trás, até que, por conta do atrito, esse sistema vai parar. Se não houver atrito, vai continuar nesse sistema oscilando, né? Isso aqui a gente vai ver mais lá na frente em oscilações, tá? Estudar um pouco mais sobre esse sistema massa-mola. Então, por aqui a gente a gente só precisa saber quem é essa força, né? Que empurra o corpo, né? Que a gente chama de força elástica, porque essa mola ela armazena energia e essa energia ela se lança para o corpo, né? Ela joga para o corpo, tá? Fazendo com que esse sistema comece a se movimentar, né? Isso também é uma outra coisa que a gente vai ver lá na frente, chamada trabalho e energia. Então, a força elástica aplicada neste caso aqui é dada por menos kx, onde o K, onde o K é a constante da mola. Então, quanto maior esse K, mais dura essa mola, ou seja, mais força eu preciso colocar para deslocar este corpo. A exemplo, a diferença entre uma mola de caminhão, né, de
um amortecedor de um caminhão e de um espiral de um caderno. Quem tem maior K? Obviamente é a do caminhão, né? Então eu preciso colocar maior força para comprimir ou esticar essa mola do que a do caderno. Bom, então agora a gente vai ver alguns exercícios aplicando tudo que a gente viu até agora sobre as leis de Newton. Então nós temos um caso em que dois blocos estão em contato sobre uma mesa sem atrito e uma força horizontal é aplicada a um dos blocos, como mostrado na figura ao lado. Nós temos o bloco M1, M2 e está sendo colocado uma força F, tá, de 3,2 Newton. No caso é o valor escalar dela. Então, ela quer saber a força de contato entre os dois blocos. Então, eu vou fazer um esquema, né? Ou seja, se eu estou colocando uma força no bloco M1, então, obviamente, eu vou empurrar esse M2 e esse M2 também vai me empurrar, tá? Naquela questão da terceira lei de Newton, né? Eu tenho F2,1, que é igual a F1,2 em termos de módulo e em termos de direção, mas por sentidos contrários. Então, quem vai ser essa força? Essa força aplicada nesses dois blocos, porque essa força vai movimentar esses dois blocos, vai ser quem? Pela segunda lei de Newton, vai ser a soma das duas massas vezes a aceleração. Bom, e quem vai ser F1,2, tá? Vai ser a força aplicada sobre M2, né? E quem vai ser essa somatória, vou dizer assim, né? F1,2 vai ser M2A, né? Então, quem que vai ser aqui? Então, vai ser F mais F2,1, né? Então, F menos F2,1 igual a M1A. Fazendo essa aplicação aqui, eu tenho isso aqui, F mais isso aqui, eu tenho esse aqui, né? Pela resultante de força sobre esse sistema aqui, eu tenho essa forma aqui. Então, pegando toda essa sistemática aqui, eu calculo, tá? Eu tenho o F, que foi dado, eu tenho M1, M2 e eu calculo a aceleração. Então, se eu tenho aceleração, eu vou substituir já na segunda equação, que é dada por isso aqui. Então, quem vai ser F1,2? 1,09 newtons. Mais um exemplo. Nós temos aqui 3 corpos ligados por fios, né? Então, agora a gente vai calcular quem vai ser a aceleração do sistema, tá? Eu estou aplicando aqui uma força, né? Eu estou puxando esse trem de blocos, então eu quero saber quem é a aceleração do sistema e quem são as tensões T2 e T3, né? Então, vamos lá. Dados esses valores de massa e T3, né? Eu sei quem é T3, ou seja, que eu estou puxando aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, eu tenho T3. Gente, aqui está errado, aqui é T1 e T2, tá? Só retificando, aqui é T1 e T2, já que eu tenho T3. Então, se eu tenho T3, e esse T3, que é uma força, eu vou puxar todos esses 3 blocos. Então, essa força ela vai produzir uma aceleração. Então, pela segunda lei de Newton, eu somo as 3 massas e multiplico pela aceleração. E daí eu descubro quem é a aceleração, que deu 0,97 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, quem é a letra B? Quem são as tensões T1 e T2, tá, gente? Então, para o corpo de massa M1, nós temos que é T1, M1A, tá? Que eu posso escrever isso aqui, já que eu sei quem é o A, já calculei anteriormente, então eu calculo, tá? T1. E da mesma forma, eu calculo, já que eu tenho T1 e T3, eu calculo T2, pela terceira lei de Newton, né? Aquela somatória, né? Da ação e reação. Então, eu tenho T2 igual a 34,92 newton. Mais um exemplo. Agora nós temos 2 corpos numa rampa inclinada, uma certa inclinação θ, e essa inclinação θ ela tem 30 graus, e a massa 1 é igual a 3,7 kg e M2, 2,30 kg. Então eu quero saber, letra A, quem são os módulos das acelerações de cada bloco? Letra B, o sentido da aceleração de M2. E letra C, qual a tensão da corda? Então vamos lá. Mais uma aplicação das leis de Newton. Nós temos um bloco de massa M1, 3,7 kg, está sobre um plano com 30 graus de inclinação, sem atrito, preso por uma corda que passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis, e tem na outra extremidade um bloco de massa M2 de 2,30 kg, pendurado verticalmente, como mostra a figura.
Então, o problema pede o quê? Quais os modos das acelerações de cada bloco? Letra B, o sentido da aceleração de M2 e qual é a tensão na corda. Primeiramente, nós vamos desenhar o diagrama de força, né? Para cada bloco, né? Para cada corpo. Então, para o corpo M2, nós temos T2 e P2, né? Porque está sempre tensionado aqui, né? E o peso dele. E quem são as forças sobre M1? Nós temos a normal, nós temos a força-peso e nós temos a tração. Tá? Que a tração, se vocês observarem aqui, é T1 igual a T2. Tá? Então, a gente vai tirar as equações relativas a cada um dos corpos. Para corpo 1, nós temos que o somatório de forças sobre ele vai ser T1 mais P1 mais N igual a M1 a 1. Observe que todos estão na forma vetorial. E para o corpo M2, nós temos T2 mais P2, que é igual a M2 vezes a aceleração 2. Então, vamos calcular o item A. Como os dois blocos estão conectados por uma corda inextensível, quando um deles se deslocar de uma distância ΔS no intervalo de tempo ΔT, o outro se deslocará na mesma distância, do mesmo intervalo de tempo. Logo, as suas acelerações serão as mesmas de modo, ou seja, A1 é igual a 2 igual a A. Ou seja, a aceleração que vai puxar esses dois corpos vai ser a mesma. Tá? Esse corpo 1 não vai ter uma aceleração diferente do corpo 2, porque essa aceleração que a gente vai calcular é a mesma que vai fazer esse sistema se movimentar. Então, como a corda tem massa desprezível, podemos mostrar que as tensões são iguais, ou seja, T1 igual a T2, que é igual a T. Então, vamos supor que o bloco de massa M2 irá descer. Tá? Ou seja, o M2 ele vai puxar M1. Então, caso essa suposição não seja verdadeira, a aceleração terá um sinal negativo. Ou seja, a aceleração tem sinal positivo quando ela está na mesma direção, né? Pois é, no mesmo sentido. Se ela tiver um sentido negativo é porque a aceleração o movimento do sistema é oposto. Então, para o primeiro bloco temos as seguintes equações. N1 menos P1 cosseno de θ é igual a 0, né? Então, T menos P1 seno de θ é igual a M1. E para o segundo, nós temos P2 menos T menos M2A. Somando as duas últimas equações, nós temos um sisteminha, né, que vai dar a aceleração, que é igual a 0,735 metros por segundo ao quadrado. Bom, P2 e P1 é fácil de calcular, porque nós temos a massa, aqui no caso é P2 é M2G e P1 é M1G. Tá? Nós temos o ângulo, então fica fácil calcular a aceleração. E a solução B. Enquanto M2 é menos M1 seno de θ for maior que 0, nós temos o corpo de massa M2 descendo. E quando a desigualdade for contrária, ele subirá. Se tivermos uma igualdade, os dois corpos estarão em equilíbrio. Né? Se eu tiver isso aqui igual a 0, então ele não vai haver movimento. Mas como a gente está supondo que há movimento, né, então a gente tem essa condição aqui. Já para a solução C, que ele pede o valor das tensões, então, já naquela outra equação, a gente pode substituir os valores que a gente já tem. Nós temos o valor de P2 menos M2 e já temos o valor da gravidade, né? da aceleração, desculpa, da aceleração. Tá? Então, substituindo os valores, nós temos este valor de tensão, que é de 20,84 newton. Mais um exemplo. Nós temos agora uma máquina de Etude, que é um artefato muito utilizado, principalmente pelos pedreiros na construção civil, né, para elevar um corpo, né, um saco de cimento a uma certa altura, né, você puxando aqui embaixo e conseguindo elevar o saco de cimento ou outro objeto ou outro material de construção. Então, a figura ao lado mostra dois blocos ligados por uma corda que passa por uma polia de massa e atrito desprezível. Desconsiderando os atritos nessa polia aqui. Fazendo M igual a 1,3 kg e o M maiúsculo, né, igual a 2,8 kg, determina a tensão na corda e o modo da aceleração dos dois blocos. Então, mais uma vez, a gente desenha o diagrama de
de força, né? Para o Mzinho nós temos F2,1 e o peso, e para o Mzão, né? F1,2 e P, né? O peso de M. Então, para o corpo da esquerda temos a seguinte equação, e para o da direita nós temos essa seguinte. Bom, como mais uma vez, a aceleração ela é a mesma para os dois corpos, ou seja, para esse sistema, tá? Então vamos fazer o Azinho igual a AA maiúsculo, né? E como essa corda é considerada inextensível, tá? Portanto, os corpos terão a mesma aceleração que a gente já viu aqui. A corda também é considerada de massa desprezível, tá? Então a gente pode considerar pela terceira lei de Newton, né? Que F12 é igual a F21, que é igual a F. Então, as equações terão agora essa seguinte forma. Somando essas duas equações, podemos tirar a aceleração, tá? E substituindo os valores. A aceleração desse conjunto deu 3,41 metros por segundo ao quadrado. Então, da equação anterior temos, né? Já que a gente calculou a aceleração, agora a gente pode calcular a força, né? Então, quem vai ser a força? Vai ser 16,59 newtons. Bom, gente, nós concluímos mais a última parte, né, dessa unidade 1, tá? Cujas referências vocês já sabem, do Halliday, do Nassau-Weig, o Tipler, o Chaves e o Sears, o Silver, o McEvoy, o Kelly, o Knight. Bom, tudo é considerado impossível até acontecer. É uma frase do Nelson Mandela. Então, gente, bons estudos e até a próxima unidade.